Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 6, 12, 15. A Adriana falou dos nossos parentes do Rio, mas tem também os de Guarapuava, do Paraná. Terra de gente que fala leite quente, que queima a língua da gente. Gente de Deus. Eu amo esse sotaque. Amo tanto que acabei casando com uma só para ficar ouvindo esse sotaque, né? Deus é bom com a gente, né, irmãos? Aleluia. Ali a Eliane, seu esposo Marquinhos, suas filhas, muito bom tê-los aqui, né? Quantos acharam 2 Samuel 6, 12 a 15? Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal, que era um aparato, um paramento sacerdotal, que era estilo uma capa, um manto que vinha um pouco mais para baixo dos joelhos. E Davi estava vestido dessa vestimenta típica de um sacerdote no seu ofício, cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Amém, queridos? Nós temos alguns domingos comentado sobre a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Falamos sobre o tabernáculo, todo o ritual. É claro que a gente não consegue entrar nos detalhes, porque é muito rico e isso levaria bastante tempo. Mas falamos assim, talvez superficialmente, com profundidade em algumas áreas, sobre como se chegar ao Santíssimo Lugar, passando pelo pátio, passando pelo lugar santo, até chegar no Santíssimo Lugar, onde estava a arca do Senhor, a presença do Senhor, o tesouro maior de Israel. Exatamente essa arca que Davi, no seu coração, quando é estabelecido rei sobre Israel, ele intenta trazer, programa trazer essa arca para Jerusalém. Na primeira vez, ele não é bem sucedido, mas pensa, reconsidera, se recompõe, levanta, sacode a poeira, busca conhecimento dos padrões dentro dos quais a arca deveria ser carregada e, novamente, projeta uma investida para trazer a arca do Senhor para Jerusalém. E na segunda vez ele faz com muito sucesso. E quando Davi fez do jeito certo, aconteceu tudo que realmente acontece quando Deus está presente. Amém? Declara assim: quando nós fazemos as coisas do jeito certo, acontece tudo o que Deus tem projetado e tem programado para as nossas vidas. Nesse texto, queridos, é interessante, eu quero ainda continuar destacando algumas lições importantes que nós podemos aprender com Davi aqui. E nesse texto, quando ele fez a coisa do jeito certo, segundo os padrões de Deus, nós continuamos extraindo lições preciosas da manifestação do Senhor quando Ele está presente nas nossas vidas, quando Ele está presente no ambiente. Por isso, de suma importância eu e você nos esforçarmos para trazer, para ir, enfim, para de alguma forma capturar a presença do Senhor, porque nós temos entendido que é possível, estranho se dizer, mas é uma realidade, é possível capturar Deus. Amém? Diga assim para o seu irmão: é possível capturar Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Davi, dessa forma, como quando ele o fez, no momento em que trazia a arca do Senhor, havia abundância
de alegria. E não seria nenhum exagero dizer que havia ali um rio de alegria. E eu entendo que essa lição é muito importante. Olha lá o versículo 14 e 15 desse mesmo capítulo 6 de 2 Samuel, onde nós temos lido. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, declara assim comigo, com júbilo e ao som de trombetas. Aleluia! Você pode imaginar a festa que eles fizeram dançando e celebrando e certamente rodopiando diante de Deus, porque naquele momento em que a arca do Senhor estava retornando da forma correta, havia muita alegria. E aonde a presença de Deus está, tem um rio de alegria. Diga assim para o seu irmão, aonde a presença do Senhor está, tem rios de alegria. Querido, eu tive a oportunidade de ver isso naquela experiência que tivemos lá no Camboja, no meio do mato, irmãos gozando de uma profunda alegria, comendo batata silvestre e bebendo água de cacimba ou água de poço, como nós costumamos dizer. E eu ficava me perguntando a razão de tanta alegria com praticamente nada. E a razão daquela alegria é porque a presença do Senhor estava naquele lugar. E nós temos entendido biblicamente que quando a presença do Senhor está nas nossas vidas, quando a presença do Senhor está nas nossas casas, nós podemos ter outras coisas que vão completar essa alegria, mas ainda que não tenhamos outras coisas que completem essa alegria, nós continuaremos sendo alegres. Aleluia! Porque Deus não precisa ter absolutamente nada para te fazer feliz, a não ser a presença dEle. E as demais coisas, elas são em si consequências. Eu tenho testemunhado para os irmãos, eu sei que muitos de vocês têm o desejo em seus corações de poderem estar ali, né? Me refiro ao pastor Djani, mas até por causa do seu estado, ainda por enquanto, né, imóvel. Eu digo por enquanto porque Deus é poderoso para fazer um milagre. Amém, pastor Djani, que deve estar nos assistindo agora lá pelo culto online. Nas vezes em que tenho me encontrado com ele, eu tenho sentido na vida daquele homem uma mistura de muita fé e muita alegria, mesmo num leito de enfermidade. Nas vezes em que estou ali para orar com ele, ele me faz rir e ele me faz chorar ao mesmo tempo, porque mesmo naquela situação, eu tenho visto a espontaneidade do coração dele de trazer alguns assuntos cômicos, engraçados e até algumas piadas, o que me leva a entender que mesmo estando naquela condição, há uma alegria fenomenal, sobrenatural na vida daquele homem, e é isso que nós precisamos, a alegria de Deus. Mas essa alegria, ela só é possível, declara assim para o seu irmão, quando estamos na presença do Senhor. Amém, querido? Se na sua célula tem presença de Deus, se na sua casa tem presença de Deus, se na sua família tem presença de Deus, sim, provavelmente você vai passar por dificuldades, porque isso faz parte da vida de todo e qualquer ser humano. Você vai passar por privações, porque isso é algo natural no percurso da vida. Mas se a presença de Deus está na sua casa, se a presença do Senhor está na sua célula, eu te garanto, não vai faltar alegria. Aleluia! Diga assim para o seu irmão, não vai faltar alegria. Diga para o outro irmão, não vai faltar alegria. Quando Davi trazia também a arca do Senhor para Jerusalém, há um outro fator que nós precisamos destacar aqui. A palavra do Senhor diz que de repente houve muita provisão. Porque quando nós vamos, quando nós trazemos, quando nós nos esforçamos para estar na presença do Senhor, tem provisão. O próprio Davi declarou: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E esse fato acontece aqui. Olha lá o versículo 18 e 19 do
capítulo 6, lá de 2 Samuel. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um, um bom pedaço, bolo de pão é o que diz aqui, um bom pedaço de carne. Algumas versões diz passas, mas outras diz no original cachos de uvas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, porque quando ele fez do jeito certo, segundo os parâmetros e os padrões de Deus, não faltou provisão. Quando a gente procura ordenar os nossos caminhos na presença do Senhor, escuta o que eu estou te falando. Pode ser uma crise no Brasil, ou pode ser nesses países de extrema fome, como é o caso do Camboja, onde estive. Muita necessidade. Mas eu preciso ser sincero em dizer para você que os meus olhos viram aonde Deus estava presente. Mesmo em meio à extrema necessidade, havia provisão. Porque aonde Deus está presente, tem provisão em nome do Senhor Jesus. Aleluia, queridos. Agora, não somente provisão, a Bíblia diz que além da provisão, isso gerou comunhão, porque as famílias foram para as suas casas e eles estavam juntos, eles comemoraram juntos, eles comeram juntos. E nesses dias, quando vemos tantas pessoas separadas umas das outras, eu sei que nós vamos trazer N motivos e justificativas, mas uma principal razão que faz com que pessoas estejam separadas é a ausência de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu quero trazer um complemento segundo Luís capítulo 2, versículo 3. Mas onde há santidade, há presença de Deus. Onde há presença de Deus, há amor. E onde tem amor, tem comunhão. Vivemos juntos nos nossos relacionamentos. Olhe para a sua célula, querido. Olhe para a sua célula. Olhe para a sua casa, para a sua família. Se lá tem presença de Deus, pode ter dificuldade, mas vai ter provisão. Pode ter discórdia, mas vai ter comunhão. E vai prevalecer provisão e comunhão em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Declara assim comigo: onde tem presença de Deus, presença de Deus. Levanta sua mão esquerda e declara comunhão. E tem provisão. Tem comunhão e tem provisão. Tem comunhão e tem provisão. Aleluia! Tem provisão, meu irmão. Tem comunhão e tem provisão. Quando nós procuramos fazer as coisas do jeito certo, e Davi pregou do jeito certo. E como nós estamos aprendendo com as lições que Davi aprendeu, e na segunda vez, quando ele fez de forma correta, preste bem atenção, deixa Deus falar ao seu coração. A presença do Senhor traz à tona o que está nos nossos corações. Ouça-me bem. Diga assim comigo: a presença do Senhor traz à tona o que está nos nossos corações. Queridos, eu tenho tido a experiência de pregar em alguns lugares, e mesmo aqui isso tem acontecido também, e depois da pregação algumas pessoas me procuram e perguntam: escuta, ô pastor Luiz, meu pastor conversou com você? Não. Aliás, o seu pastor conversou. Mas a respeito do quê? Da minha vida. Não, ele não conversou a respeito da sua vida. Mas pastor, você pregou a minha vida nessa noite. E mesmo nesta casa acontece com muita gente, depois de uma pregação, não só minha, pregações de demais pastores, Renato, pastor G, pastora Márcia, pastora Adriana, pastora Marlene, enfim, qualquer um que sobe aqui e sobe debaixo da presença do Senhor, né? E na presença do Senhor, coisas virão à tona através dos lábios que vão profetizar aquilo que está oculto, porque estamos na presença de Deus, e a presença de Deus traz à tona aquilo que está lá dentro, que muitas vezes ninguém sabe. E a presença do Senhor, queridos, trouxe à tona o que estava dentro do coração de Davi. E aí, eu preciso estar preparado para quando entrar na presença do Senhor, para me alegrar
e também para não me frustrar. Eu preciso estar preparado quando entrar na presença do Senhor para me alegrar. Por quê? Porque a presença do Senhor, quando nós entramos nela, ela revela propósitos, ela revela destinos. Mas quando nós também entramos na presença do Senhor, ela revela vergonhas, ela revela fraquezas. Mas fique tranquilo, quando Deus te revela vergonhas e fraquezas, não é para te matar, não é para te exterminar. Quando Deus traz à tona vergonhas e fraquezas de dentro do seu coração, é para te restaurar e para te promover a um nível mais alto. Mas eu preciso estar preparado. Se eu vou entrar na presença dEle, a presença dEle vai revelar aquilo que nem eu mesmo sei. E a presença do Senhor trouxe à tona o coração de Davi. E o que havia no coração de Davi? Havia um homem apaixonado por Deus, mas a presença do Senhor também trouxe à tona a vergonha de Davi. A vergonha de Davi, pastor? Sim. O versículo 20 do capítulo 6, também de 2 Samuel, diz: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como um sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Então preste bem atenção. Mical, esposa de Davi, estava certa no que viu, mas errada na sua interpretação. De fato, a presença do Senhor descobriu Davi. E quando Mical traz esse exemplo, aqui é o sentido literal. Porque quando você começa a vasculhar um pouco, acredita-se que ele estava somente coberto com essa estola sacerdotal. E o júbilo que havia no seu coração era um júbilo muito intenso. E a Bíblia diz que Davi dançava, ele pulava, ele se agitava, ele rodopiava diante do Senhor. E na medida em que Davi fazia isso, certamente a sua estola de linho fino, sacerdotal, levantava. E na medida em que a estola de Davi levantava, os seus órgãos, literalmente genitais, sexuais, eles apareciam. Mas Davi nos chama a atenção para o seguinte detalhe: Mical, a minha exposição não é para as pessoas, a minha exposição é para o Senhor. Isso que aconteceu com Davi no sentido natural é o que acontece com todos nós no sentido espiritual. De que forma? Quando um homem verdadeiramente cheio de Deus, um homem verdadeiramente está cheio de Deus, ele nunca terá medo de expor as suas fraquezas. Declara assim comigo: um homem, uma mulher verdadeiramente cheio de Deus nunca terá medo de expor suas fraquezas, intimidade e as suas vergonhas. Queridos, é impossível entrar na presença do Senhor e a vergonha do nosso coração não ser exposta, como foi a vergonha de Davi. Quando você entra diante do Senhor, coisas começam a vir à tona. E eu disse para você: entra diante dele, entra com afinco, entra com profundidade, entra com sinceridade, entra com dedicação. Coisas que estão no seu coração virão à tona. Você vai ter surpresas agradáveis, mas você vai ter frustrações. As surpresas agradáveis, elas serão para te avançar e fazer chegar mais longe. E as frustrações, elas não serão para te desanimar, mas para que você possa se ajeitar. Toda vez que você se expor ao Senhor, a vergonha vai vir à tona. Não precisamos ir muito longe. Basta nos reportarmos algumas reuniões anteriores, quando nós tivemos aqui a chegada do encontro dos homens e das mulheres. E esses homens passaram a mão nos microfones que estavam aqui, e eles começaram a expor situações, de certa forma, vergonhosas. Mas passaram a expor situações porque estiveram na presença de Deus. E todo homem que vai à presença do Senhor e é cheio do Senhor, ele também não tem medo. Mas você precisa ir até a presença dele.
Fala assim, você precisa ir até a presença dele. Quando eu falo de se chegar à presença do Senhor, eu não me refiro muitas vezes a alguns comportamentos. Por exemplo, você convida uma pessoa para vir na igreja e ela fala assim, eu vou lá, eu vou na sua igreja, eu quero participar do culto lá. Mas você fica procurando ela no culto e você não consegue enxergar aquela pessoa. Aí você no dia seguinte liga o encontro e pergunta, e aí, você foi no culto? Não, eu fui na sua igreja. Eu cheguei lá, o culto já tinha começado, eu fiquei meio ali entre as últimas cadeiras e a porta de saída. Eu vi uns pedaços da música e eu também até ouvi um pouco da pregação do pastor, mas logo depois eu saí. Essa pessoa, ela não esteve na presença do Senhor. Não, pastor, não. Ela passou. Ela deu uma passadinha na presença do Senhor. Porque estar na presença do Senhor é parar para ouvir Ele falar conosco. E quando Ele começa a falar, coisas do nosso coração, elas começam a vir à tona. Então, pastor, como que eu posso saber quando realmente estou na presença de Deus? Anote aí algumas pérolas. Você saberá se realmente esteve com Deus quando, ao sair dali, tiver coragem suficiente para procurar alguém e expor a vergonha do seu coração. Do contrário, você não esteve. Você passou pela presença dele. Eu vou repetir. Você saberá se realmente esteve com Deus quando, ao sair dali, tiver coragem suficiente para procurar alguém e expor a vergonha do seu coração. Porque na presença do Senhor, diga assim para o seu irmão, não tem lugar para coisas ocultas. Aleluia. Mas o que leva uma pessoa, depois de estar na presença do Senhor, ter tamanha coragem para expor a sua vida? Eu diria que há algumas razões muito simples para explicarmos isso. Uma pessoa, quando vai diante de Deus e depois ela tem esse ímpeto de expor a sua vida, como fizeram os homens e como fazem muitas pessoas, é porque quando ela entra diante de Deus, eu volto a repetir para você, na presença dele, propósitos e destinos são estabelecidos. E Deus jamais vai promover e estabelecer propósitos e destinos na vida de homens e mulheres que não tenham coragem suficiente para expor as suas vergonhas. Porque quando eu exponho a minha vergonha, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Mas não é as fraquezas que eu sei que Deus sabe, são as fraquezas que eu sei que alguém sabe, são as fraquezas que eu sei que a minha esposa sabe, são as fraquezas que eu sei que o meu pastor sabe. Você tem pastor, pastor Luiz? Eu tenho pastor, e o meu pastor sabe das minhas fraquezas. E é esse tipo de exposição que traz o aperfeiçoamento do poder de Deus na minha vida. Porque muitas vezes nós ficamos nesse nível, nós e Deus, Deus e nós. Deus sabe quem você é perfeitamente, mas o que vai promover uma restauração, um propósito e destino na sua vida, não é só quando Deus sabe quem você é quando você sabe quem você é também, porque você se expôs a Ele, e quando você permite pessoas da sua confiança saber quem você é, aí Deus começa a te promover. O que aconteceu quando Davi trazia a arca do Senhor para Jerusalém? O coração de Davi foi exposto. A fraqueza de Davi foi exposta. Mas o que leva uma pessoa a celebrar de tal forma que as suas vergonhas apareçam sem ter medo? Sabe por quê, querido? Porque na presença do Senhor, preste bem atenção, a vergonha vai perder para a coragem. Aleluia. Diga assim, na presença do Senhor, essa vergonha vai ter que ir embora. Na presença do Senhor, essa vergonha, esse medo de exposição, esse medo do que vão pensar de mim, esse medo do que vão achar de mim, assim, mais alto, essa vergonha, quando você chega na presença do Senhor, essa vergonha, ela vai perder para a coragem. Aleluia. Aleluia. E então o verdadeiro homem de Deus virá à tona.
Porque a santidade de Deus, querido, a santidade de Deus, ela nos constrange a uma exposição. E Deus não vai delegar, não vai confiar, não vai repartir, não vai compartilhar, não vai interagir com homens e mulheres que não tenham coragem suficiente de romper a barreira da vergonha e expor seus corações para que o poder dele se manifeste. Você se lembra do profeta Isaías? Foi o que aconteceu com ele. Isaías capítulo 6, 1-5 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de uma fumaça. Declara assim comigo: a casa se encheu da presença. Querido, preste bem atenção. Era fumaça em cima, era fumaça dos lados, era fumaça por baixo. Era a presença de Deus de todos os cantos. Ele estava submerso, imergido na presença do Senhor. E aconteceu com Isaías o que aconteceu com Davi, quando você mergulha na presença de Deus. Quem nós somos? Venha à tona. Eu costumo dizer o seguinte: eu penso que há pelo menos 3 pessoas que nos cercam. 3 pessoas que nos cercam. Como assim, pastor? Existe aquela pessoa que nos cerca, que nós achamos que somos. Você tem uma autoimagem de você mesmo. Estou dizendo que ela está errada. Mas eu acredito que além de existir aquela pessoa que você acha que é, em você existe também aquela pessoa que os outros acham que você é. Aquele cara é bonachão, gente boa, sangue bom, 10, bacana, firmeza, gostei dele. Aquela pessoa que os outros acham que você é. Mas há uma outra pessoa que nos cerca, que é aquela pessoa que nós realmente somos, e Deus sabe que somos. Existe essa terceira pessoa. E quando Isaías é cercado pela presença do Senhor, por cima, por baixo e pelos lados, ele diz: sai de mim, eu vou perecer. Eu estou habitando no meio de um povo de lábios impuros, um povo pecador, um povo afastado de Deus. E quando ele fala que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele estava falando de um comportamento que já estava presente na sua vida. Mas quando ele se achega à presença de Deus, quando ele mergulha, quando ele vai fundo, esse Isaías, impuro, de lábios impuros, convivendo com um povo de impuros lábios. E essa convivência não significa dizer estar no mesmo espaço, porque eu posso estar no mesmo espaço junto com pessoas de lábios impuros e não ter lábios impuros. Quando ele diz eu habito no meio de um povo de impuros lábios, ele tinha o mesmo comportamento que esse povo tinha, ele tinha as mesmas práticas que esse povo tinha. Vivia uma vida literalmente mergulhada no pecado. Tanto é que na sua mente sentenciou o juízo: ai de mim, porque agora eu vou perecer. Mas quando você se descobre diante de Deus, quando a sua vergonha vem à tona diante de Deus, ela não vem à tona para te matar, ela vem à tona para te corrigir, e ela vem à tona para revelar o propósito dele na sua vida. Porque depois que Isaías reconhece quem ele é, o propósito de Deus é estabelecido. Depois que a sua vergonha é exposta, Deus diz: agora você está pronto, eu vou te fazer um profeta, eu vou te usar como um profeta nessa nação, eu vou te usar como um profeta para o povo de Israel. Tem muita gente que quer falar de Deus, tem muita gente que quer pregar acerca de Deus, tem muita gente que quer correr estados e nações proclamando Deus,
Mas Deus não vai usar gente que quer pregar e fazer só por fazer, se não tiver coragem o suficiente para expor a vergonha do seu coração diante dele. Vocês estão me entendendo? Deus usa homens e mulheres que têm essa disposição de expor a vergonha do seu coração. E eu entendo que nesses dias Deus está exatamente trabalhando conosco, nos convocando e dizendo: é possível me capturar, é possível chegar no lugar santo, mas se prepare para enxergar quem você é, se prepare para enxergar o seu destino. A questão é que quando nós vamos à presença do Senhor, muitas vezes nós queremos só saber acerca do nosso futuro, queremos saber só acerca do nosso destino, queremos só saber acerca do que Ele tem para nós. Isso não está errado, mas eu quero te dizer e te alertar nessa noite, que se você se chegar à presença dEle, você vai saber acerca disso, mas você vai saber acerca disso também, do que há dentro de você, a fraqueza que tem dentro de você, a vergonha que tem dentro de você, a intimidade que tem dentro de você, que você não compartilha com ninguém, mas que tem que compartilhar, para que o propósito do Senhor seja estabelecido. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo, queridos? Quantos estão me entendendo nessa noite? E eu sinto que na medida em que nós mudarmos, nossos destinos mudarão em nome do Senhor Jesus. Aleluia! A arca vindo para Jerusalém do jeito certo, da forma certa, não somente promoveu alegria, mas promoveu mudanças radicais. O povo, mudança em Davi e nas pessoas que estavam mais próximas a ele. É interessante que a presença do Senhor, além de revelar o coração de Davi, a presença de Deus também trouxe à tona o coração de Mical, mulher de Davi. Pastor, e a Bíblia diz como era o coração de Mical? Sim. Você começa a ter um diagnóstico do coração de Mical pela forma como ela se comporta quando ele está diante da arca. Porque a crítica de Mical não é uma crítica sugestiva para um cuidado melhor, mas é uma crítica de um coração que deixa de certa forma destilar pitadas consideráveis de amargura, ressentimento e ódio. Vê lá na forma como Mical falou com Davi, seu esposo. Hoje você se descobre diante das servas, dos servos de Israel, e como qualquer um sem vergonha e vadio se comporta, você se comporta também. Não foi só um alerta para Davi, mas ela expôs o seu coração, porque a arca estava ali, a presença do Senhor estava ali, e não tem como coisas ficarem ocultas na presença de Deus. Elas podem permanecer escondidas por algum tempo, por alguns dias, por alguns meses e até anos, mas quando a presença do Senhor vem numa casa, aquele esposo adúltero é liberto, aquela mulher adúltera é liberta, porque a presença do Senhor chegou ali. Aleluia! E aí, queridos, Mical revela o seu coração. Qual era o coração de Mical? O versículo 23 do capítulo 6 diz: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Por que Mical não teve filhos? Mical não teve filhos porque isso fez parte de uma sentença e um juízo de Deus liberado sobre ela? Não. Tem gente que diz, mas não é. Você não vai encontrar aqui Deus liberando uma sentença, uma punição sobre Mical, porque ela falou contra Davi. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar essa expressão, de que Mical não teve filhos até os últimos dias de sua vida. Por que Mical não teve filhos? Por causa do seu coração amargurado, seu coração ressentido, seu coração carregado com fardos consistentes de ódio em relação à vida desse homem, seu esposo. Mas olha aqui algo interessante. Ô Nelson, o
coração de Mical nem sempre foi assim em relação a Davi. Mas o coração de Mical mudou. E aí a gente precisa tomar cuidado. Porque o coração, o pastor G me passou esse versículo de Jeremias hoje, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Querido, não super valorize seu autoconhecimento, aquilo que você sabe acerca de si mesmo. Não seja tão pungente, jactancioso a ponto de dizer, eu nunca vou mudar. Eu não quero dizer que você não tenha que se esforçar. Você deve se esforçar, mas não subestime o seu coração. Através de um autoconhecimento, através de um autoentendimento acerca de si mesmo, porque o coração, ele pode mudar com o tempo. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. É por isso que esse coração, ele precisa estar constantemente ali exposto à presença de Deus. Porque o coração de Mical não era assim. Lá em 1 Samuel 18, 20, olha o que a Bíblia fala acerca de Mical. Quando Saul queria dar a sua primogênita em casamento para Davi, Saul descobriu que Mical amava Davi, e de fato amava. Versículo 20 do capítulo 18 de 1 Samuel. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. E contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Olha agora o capítulo 18, versículo 28, também de 1 Samuel. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical amava. Mical, filha de Saul, amava Davi. Gente, olha para mim aqui um instantinho. Como é que pode? Olha aqui, Cacá. Aqui Mical amava Davi. E eu penso que esse amor, quando você começa a estudar mais fundo a vida de Mical, era um amor verdadeiro. Porque quando, lá no capítulo 19, quando Saul, por inveja, quis matar Davi, Mical se levanta contra o próprio pai. E ela livra a vida de Davi da morte. A palavra do Senhor diz que Mical ficou sabendo da conspiração dos mensageiros de Saul, que tirariam a vida de Davi durante o seu sono na noite, porque no dia anterior, é o que dá a entender ali, ele tinha saído para lutar contra os filisteus, e Saul disse, eu quero 100 prepúcios de filisteus. Davi trouxe 200 prepúcios pela filha dele, Mical. E aí Saul diz, vamos matar Davi. Mas Mical fica sabendo, e por amor a Davi, ela mente para o pai, ela defende o esposo. Mas o coração de Mical não era esse coração amargurado, ressentido, cheio de ódio. O coração de Mical mudou com o tempo. Mudou. E a Bíblia diz, queridos, preste bem atenção, sobre tudo que se deve guardar. Sabe o que você tem que guardar? Guarda o seu coração. Guarda ele. Guarda o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Guarda esse coração. Porque no dia que o seu coração parar de bombear sangue no sentido natural para todas as partes do seu corpo, e a palavra sangue não só no natural, mas no espiritual, a palavra sangue é vida. Dele procede as fontes da vida. É o seu coração que bombeia sangue para todas as partes do seu corpo. E no dia que esse coração parar de bombear vida, no dia que esse coração parar de bombear, sabe o que vai acontecer? Você morre. E no dia que o meu e o seu coração parar de bombear vida de Deus, também morremos. Morremos vivendo. Morremos pela amargura. Morremos pelo ressentimento. Morremos por conta da mágoa. Morremos por conta da falta de perdão. Morremos por conta da falta de humilhação. Morremos por causa da soberba, por causa do orgulho. Isso vai enfraquecendo o seu coração. De tudo que se deve guardar. De tudo que se deve guardar.
Guarda o seu coração de quem te fez bem. Guarda o seu coração de quem te fez mal. Guarda o seu coração de quem falou bem de você. Guarda o seu coração de quem falou mal de você. Guarda o seu coração de quem xingou de você. Guarda o seu coração daquele que desprezou você. Guarda o seu coração daquele que humilhou você. Porque se você não guardar o seu coração, ele vai mudar. Ele vai mudar. E se ele mudar, é pior, você vai morrer. Porque quando o seu coração muda, espiritualmente falando, ele para de bombear a vida. E ele passa a bombear o quê? O fruto que você está comendo. Quem alimenta? Ódio, raiva, come também desse fruto. E quem come do fruto da amargura, quem come do fruto do ressentimento, quem come do fruto da indiferença, sabe como é que fica? Terra seca, não prospera, não frutifica, não avança, não progride, não vai mais longe. Quem come desse fruto chamado ódio, ressentimento, mágoa e amargura, vai secar. Foi por isso que Mical não conseguiu gerar filhos. Foi por isso que Mical até os últimos dias de sua vida não conseguiu gerar. Porque a amargura trouxe sequidão de estio, a amargura trouxe esterilidade, a amargura deixou infrutífera, a amargura deixou travada, bloqueada, estática, morta. A presença do Senhor trouxe à tona o coração de Mical. E no coração de Mical havia esse sentimento. É por isso que nessa noite eu quero te convidar a entrar na presença do Senhor. Eu quero te convidar a entrar na presença do Senhor. Sabe para quê, querido? Porque quando nós entramos na presença de Deus, não tenha medo. Não tenha medo das surpresas. Mesmo que sejam surpresas desagradáveis, não tenha medo delas. Porque quando eu entro na presença de Deus, mesmo as surpresas desagradáveis, elas não serão para destruir a minha vida, mas elas vão me trazer consciência de que eu preciso expor para romper e alcançar mais de Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que a presença do Senhor está aqui neste lugar. A presença do Senhor está entre nós. E eu quero te desafiar em nome do Senhor Jesus, expor o seu coração para Deus. Querido, permita-me ser extremista hoje. Permita-me ser exagerado. Você pode me apontar 1000 maneiras de como guardar o coração. E talvez eu seja 100%, fique 100% em concordância com você com essas 1000 maneiras, analisando cada uma delas. Mas lembre-se, a melhor maneira de se guardar o coração é na presença de Deus. Você pode e deve confiar o seu coração para sua esposa e ela vai te ajudar a guardar o seu coração. Pessoas queridas vão te ajudar a guardar o seu coração. Mas tudo isso não será tão eficaz e fundamental como quando você decide guardar o seu coração na presença de Deus. Você pode perceber que toda pessoa que começa a se afastar da presença do Senhor, o coração dela também começa a mudar. Como mudou o coração de Mical em relação a Davi, assim tem mudado o coração de muitos esposos em relação às suas esposas. Tem mudado o coração de muitos crentes em relação à igreja, em relação ao evangelho. E até por conta de coisas que eles nem mesmo sabem, mas porque estão afastados de Deus, permitem que isso entre em seus corações e fazem imagens completamente erradas. E é por isso que eu estou dizendo, não supervalorize o seu conhecimento acerca de si mesmo, porque se você fizer isso, você está subestimando o poder de Satanás, de com o tempo, trazer situações que vão fazer o seu coração mudar. O seu coração mudar. A minha esposa, ela pode confiar 100% em mim. Ou, sim,
E ela vai assinar embaixo do que eu vou dizer. Desde que todos os dias da minha vida eu permaneça com o meu coração na presença do Senhor. Se um dia eu sair da presença do Senhor, ela não vai ter mais essa consciência e essa certeza. Eu falei para você que eu vou ser extremista. Porque a única forma do coração de uma mulher se manter íntegro é na presença do Senhor. Você saiu da presença dele. Os anos, o tempo, as circunstâncias, paulatinamente, como água mole em pedra dura, como corrosão de rochas pelas lentas e centenas e milhares e milhões de batidas da maré da praia. E quando se vê, aquela rocha está lisa, lapidada, era brusca, era despontada, mas milhões de batidas durante centenas de anos transformou aquela rocha. E assim também pode acontecer com qualquer coração que não esteja 100% na presença de Deus. Meu desafio para você nessa noite é: vamos nos chegar à presença do Senhor. Porque eu creio que nessa noite é uma noite em que Deus quer trazer revelações do nosso destino profético. Aleluia! Aleluia! Como que Isaías entrou diante de Deus? Pecador. Mas a exposição da sua vergonha o fez sair como profeta. Davi entrou diante do Senhor e o coração dele foi descoberto, lindo e maravilhoso. E é por isso que Deus o fez ir muito mais longe. Eu quero te desafiar em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus transformar a sua vida. Aleluia. Diga assim: Deus, eu quero permitir meu coração mudar. Meu coração mudar. E para isso, eu vou expor meu coração à tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus. Tirou a minha dor, e um novo nome me deu. Tirou a vergonha em seu lugar, trouxe alegria, tirou a minha dor e um novo nome me deu. Tirou a vergonha em seu lugar, trouxe alegria. Vem restaurar, Deus. Vem restaurar, Deus. Vem restaurar, Deus. Meu ser, vem restaurar. Vem restaurar, Deus. Vem restaurar.